Então, como eu quero que vocês desenvolvam, né, junto comigo, talvez aqui em aula vocês não consigam, né? Não sei se vocês têm para fazer isso só tendo duas telas, né? Não, o projeto lá não é completo, não. O projeto não tem nada, praticamente, né? Então, façam algo. Então, vocês podem fazer o fork, né? Se vocês forem usar o GitLab, ou, se for no caso do GitHub, né? Eu acho que funciona com o import, né? Eu vou até testar aqui. Então, é esse aqui o projeto, só que ele está no GitLab. GitLab, só que eu estou vendo que o GitLab está mudando algumas coisinhas. Né? Mas uma coisa que eu gosto do GitLab é essa ideia de pastas, né? De grupos, né? Fica parecendo aquelas pastas no computador, né? Eu vou copiar aqui, eu acho que importa aqui, né? Então, pode fazer o git clone. Aqui eu vou importar aqui. Né? Acho que já deve importar aqui para o GitHub, né? Eu vou até importar para poder editar no GitHub, para não editar naquele código. Até não vou editar esse código aqui, então não. Mas se eu tiver feito git clone com o GitLab, João, você tem que mudar o repositório, né? Porque se você não tiver mudado o repositório, você não pode alterar lá, né? Porque a gente não vai estar trabalhando no mesmo código. Você criou outro repositório, né, João Pedro? Você criou outro repositório para você? Isso. Aí você vai criar outro repositório para você, beleza. Vocês sabem mais de jeito do que eu, né? Então, beleza. Porque, né, para ter certeza, para não, que vocês não podem, né, não vão mexer no meu repositório, né? E nem eu vou mexer lá. Vou clonar aqui agora. Então, vou ver se eu consigo fazer aqui, clonar e começar a editar nesse outro aqui. Então, a ideia, pessoal, então, diferentemente dos outros semestres, que eu deixava aberto, cada um fazia a sua implementação, né? Aqui eu vou... Eu não mandei no GitHub, tem pouco eu não uso o GitHub. Mandei o SSH ainda lá para o GitHub. Eu quero que todo mundo vai desenvolver em Java. Todo mundo vai desenvolver em Java. E a minha nota vai ser em cima dos commits de vocês. Então, de uma hora para outra, eu quero ver vocês fazendo commits lá. Eu acho que talvez em sala aqui no horário da aula, né, quem tiver aí o luxo de ter dois monitores, pode tentar acompanhar comigo e desenvolvendo aqui junto comigo. Né? Mas quem não tem dois monitores, fica difícil, né? Trabalhar junto aqui. Então, eu vou abrir essa nova pasta. GitHub. Pode falar, Adriano. Professor, você falou que a gente vai desenvolver em Java, não entendi, mas todo mundo vai desenvolver o compilador em Java, é isso? Isso, desenvolver o mesmo compilador comigo. Né? Então, vocês vão desenvolver junto comigo. Então, Tá, mas a parte é da gente avançando, né? Mas você está falando já do projeto que a gente vai entregar também? Não. O projeto esse semestre, né, vai ser o código que eu vou dar início aqui nele. Né? Vocês vão começar a desenvolver aqui junto comigo, né, o que eu estou fazendo hoje. Sim. E aí vocês vão evoluir nesse código. Né? A gente Tá. vai fazendo junto, no mesmo passo. Né? Porque Sim. eu vou tentar assim, porque às vezes eu deixo muito aberto, né? Os alunos se perdem muito e às vezes não conseguem avançar tanto. Eu quero ver
se dessa maneira a gente consegue avançar mais, entregar mais e explorar mais conceitos, né? Ah, sim, tranquilo. Entendi, professor. Então, teste aí, vamos ver se vai dar certo, né? E aí a gente vai discutindo aqui alguns conceitos com vocês. Então, o código lá, eu só deixei essa parte aqui de abrir arquivo, né? Mas não tem mais nada. Só tem o System Out aqui para a gente ler ele, né? Não tem mais nada aqui demais, né? Tem um arquivo aqui do main.jack, mas esse arquivo não é para ter nada ainda, né? Só para ter alguma coisinha nesse sentido aqui ainda. Mas vamos lá. Então, o que que a gente vai, por onde que a gente vai começar aqui? Tenho aqui essa pasta aqui. Então, o que que eu quero fazer de início? Seguindo lá o livro do Dragão, né? O que o professor Judson também seguiu, a gente vai começar com um tradutor, né, de infixo para pós-fixo, né? Então, a ideia é a gente pegar alguma coisa do tipo 5 mais 6 mais 8, né, ou menos 8, né? Transformar isso aqui em algo do tipo mais 5 e 6, né? Mais 5, ele está interpretando ali, né? Depois menos 8, né? Então, ele vai somar 5 e 6, depois subtrair de 8, né? Isso é na notação. É isso, não? Depois vai fazer essa operação aqui. Porém, né, como é que a gente vai fazer essa tradução da infixa para pós-fixa? Primeiro, a gente vai usar a ideia da tradução dirigida pela sintaxe, né? Então, a gente tem que pensar primeiro na gramática, né, que representa essa expressão. Essa expressão, por simplificação, a gente vai começar com uma expressão que tem apenas um dígito, né? Então, a gente não vai ter algo do tipo 46 mais 98. 56 mais 98, não. Vai ter apenas dígitos. Então, a gramática para isso, inicialmente, poderia ser a seguinte, né? Podemos pensar da seguinte maneira. Eu tenho aqui uma coisa que é, então, uma expressão, né? O que que essa expressão pode ser? A expressão pode ser expressão mais expressão. Ou expressão menos expressão. Ou dígito. E dígito, né, pode ser 0, 1, 0 ou 1. E aqui eu vou fazendo até o 9. Né? Okay? Então, com isso, né, será que esse 5 mais 6 menos 8 eu posso representar aqui com essa gramática? Vamos começar com o seguinte, por exemplo, 5. 5 é uma expressão? Por essa minha gramática aqui, 5 é uma expressão, pessoal? 5 é uma expressão, né? Porque 5 é dígito, e o dígito pode ser 0, 1, aqui os dois pontinhos é considerado que tem 1, 2, 3 até o 9. Entenderam aí, pessoal? Sim. Então, 5 é uma expressão. 5 mais 6 é uma expressão? Se 5 é uma expressão e 6 é uma expressão, 5 mais 6 é uma expressão? Sim, né? Sim. E 5 mais 6 menos 8 é uma expressão? É, né? Se isso aqui é uma expressão e o 8 é uma expressão, então expressão menos expressão também é válido, né? Então, qual o problema dessa gramática? O problema dessa gramática é o seguinte: se eu pego algo desse tipo, 5 mais 6 menos 8, e for derivar ele, né, eu vou começar com o símbolo, né, inicial aqui, expressão. Aí eu posso pensar o seguinte, ó, aqui eu tenho uma expressão mais expressão. E aí eu posso falar, expressão aqui eu tenho um dígito,
e eu tenho o 5. Aqui eu tenho expressão menos expressão. Aí aqui a expressão eu tenho um dígito, aí eu tenho 6, aqui eu tenho um dígito, e eu tenho o 8. Então essa é uma forma de interpretar, né, de derivar essa expressão, uma forma de árvore aqui. Essa é a única forma? Se eu pensasse o seguinte, eu poderia ter pensado da seguinte maneira. Eu tenho expressão, né, que vai derivar em expressão menos expressão. Expressão, eu vou ter aqui, expressão mais expressão. Aí, para ser mais rápido aqui, eu vou ter aqui dígito, 5, dígito, 6, dígito, 8. Essas árvores são iguais? Essas árvores não são iguais, né, pessoal? Se eu fosse avaliar aqui, né, nessa árvore 1 aqui, qual que é a sequência de avaliação que eu faria aqui? Por exemplo, eu teria que avaliar aqui os nós mais abaixo, né? Tipo 5 mais 6 menos 8. Aqui, eu teria que fazer 6 menos 8 e depois fazer 5 menos esse valor. Então, o que está mais abaixo na árvore, eu tenho que avaliar primeiro, né? Os nós folhas. Então, aqui eu tenho que avaliar 5 mais 6. Primeiro aqui eu vou avaliar 6 menos 8. Então, essas duas árvores aqui são duas árvores possíveis de ser geradas a partir dessa gramática. Entenderam, pessoal? Essa gramática tá certa? Ela está certa, ela representa isso. Mas para a gente gerar um compilador a partir dela, né? Aqui visualmente eu posso criar, né? Eu posso seguir qualquer caminho aqui. Uma hora eu posso derivar mais à esquerda, outra hora eu posso derivar mais à direita. Mas o algoritmo ele não pode trabalhar dessa maneira, né? Tem que definir aqui. Então a gente diz que essa gramática é uma gramática ambígua. Então a gente não dá para a gente começar por ela, né? Ela é ruim. A gente pode, né, remover a ambiguidade dessa gramática. Para remover a ambiguidade, assim, não existe um método único, né, para remover a ambiguidade. Mas, né, com uma certa experiência, a gente pode remover a ambiguidade dela, gerar a seguinte gramática. Expressão pode ser expressão mais dígito. Ou, né, expressão menos dígito. Ou um dígito. E o dígito pode ser aqueles números todos lá. 0, 1 até o 9. Qual que é a diferença aqui? Então, observa que esse problema aqui, pessoal, 5 mais 6 menos 8. Vamos pensar que isso aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, o caso 3, né? Esse aqui, vamos chamar isso aqui de 4. Por exemplo, qual o caso que eu posso usar aqui, pessoal? Como é que eu vou derivar isso aqui? Eu vou usar o 1 ou 2 primeiro? Qual o caso aqui que eu vou pegar primeiro, pessoal, para derivar? A gente ainda tem que programar hoje ainda. Ops, desculpa, pessoal, eu estou de cima, né? Eu estou de baixo. Aqui em cima você está certo. Vamos
Estou na Entity Toggle List. Eu peguei ela de cima, né? Essa não tem jeito, tá certo. Pode ser qualquer uma. E agora, eu vou para de baixo aqui, né? Removendo a ambiguidade. A gente vai nesse caso aqui. Aqui. Aí a 1 aqui. Caso 1, caso 2. Caso 3. Caso 4 aqui. Nesse caso aqui, Paulo, eu quero derivar esse 5 mais 6 menos 8. Pode ser qualquer um, ou tem que ser aqui 1, 2. O 3 não, porque esse aqui claramente não é um dígito, né? Não é só um dígito. Qual o caso que eu tenho que escolher aqui? Se eu escolher o 1, vai dar certo, por exemplo? Eu consigo? Porque 1 é expressão mais dígito, né? Mas esse aqui não é dígito, né? Então eu não posso escolher 1. A expressão mais dígito, eu não posso escolher. Então eu sou obrigado a escolher o 2, que é expressão menos dígito. Eu tenho uma expressão e aqui eu tenho um dígito. Então, obrigatoriamente, eu tenho que escolher o 2. Então, eu vou pegar aqui expressão obrigatoriamente vai ter que derivar em expressão menos dígito. Aí o dígito, já vou botar aqui 8. Agora, a expressão é expressão mais dígito. E aí o dígito aqui é o 6. E a expressão aqui, aí nesse caso vai ser um dígito, e nesse caso vai ser o 5. Então aqui, né, essa gramática, ela só tem uma forma de você, né, seguir. Né? E aqui que a gente define a regra, né, pela gramática, que a gente define a regra de associatividade, né, da esquerda para a direita. Então eu sei que vou ter que fazer 5 mais 6, depois subtrair por 8. Então, desta forma que está escrito aqui, né, eu também estou garantindo que ela vai ser da esquerda para a direita, né? Associativa da esquerda para a direita. Então, assim, escrever uma gramática para a linguagem, né, é um grande desafio. Nesse projeto, né, do Management Peters, a gente vai pegar uma gramática pronta. Mas eu estou querendo nesse semestre tanto destacar um pouquinho, né, fazer uma revisão sobre gramática, contextualizar melhor, como a gente desenvolver junto, né? Beleza, então agora eu tenho uma gramática que não é ambígua, né? Que eu poderia implementar ela. Porém, né, a gente vai escrever aqui, né, a gente quer escrever um analisador, a gente vai falar depois mais detalhes sobre análise sintática, mas a gente quer escrever um analisador sintático preditivo. Recursivo preditivo, não. O analisador sintático preditivo, pessoal, o que ele faz? Cada símbolo não terminal vai virar uma função. E um símbolo terminal, basta fazer um match, né, verificar se são iguais. Vai ver o código aqui. Então tem isso, né? Cada símbolo não terminal vai virar função. Aqui, pessoal, o que seria símbolos não terminais aqui nessa minha gramática aqui? Quais são os símbolos não terminais? Os símbolos terminais, por exemplo, se a gente pegar um programa aqui, 0 mais 5 mais 3, né? Porque aqui não está muito destacado, né? O que é terminal e o que não é terminal, né? Mas os símbolos terminais seriam, por exemplo, os dígitos e os operadores. Expressão e dígito são símbolos não terminais. Tudo bem, pessoal? Tudo bem.
você não vai ver na sua expressão escrito lá dígito, nem vai ver escrito lá expressão. Eles são só símbolos que são usados para a gente poder construir nossa gramática. Né? Isso vem lá de linguagens formais. Beleza. Né? Então, imagine que eu vou ter que, lá no meu programa, eu vou criar aqui uma classe parser, né? Aqui dá para criar aqui direto, né? Então, parser. Vamos chamar de parser, que é o para fazer esse trabalho. Então, aqui eu vou ter alguma coisa como dígito. Eu vou ter também uma void expression. Beleza? Vou ter um dígito e uma expression. Se eu olhar aqui, eu tenho aqui expressão, depois eu caso com símbolo terminal, match, e depois eu tenho um dígito. Né? Então, meu programa seria alguma coisa do tipo expression, match. Espero aqui um símbolo terminal, né? Um símbolo terminal, mais, e digit. Então, aí o meu match, né, seria uma função tá? Que recebe um caractere, caso ainda, porque aqui eu não tenho o analisador léxico ainda, né? Aqui eu não preciso do analisador léxico, né, como eu falei na última aula. Mas, olha esse código aqui, pessoal. Será que ele vai funcionar? Né? Vai ter alguma coisa aqui no dígito, mas olha essa função aqui. Ela seria exatamente isso, implementada exatamente dessa maneira aqui. Essa função aqui, ela está pronta já. Se casasse apenas, vamos imaginar que só tem mais, aí não tem menos. Né? Estaria pronto. Qual seria o problema aqui, pessoal, dessa função? Acho que eu comentei isso na última aula. Que ela está abrangendo só um símbolo com uma expressão. Se ela tiver só a soma, né? Mas olha aqui, expressão. Qual que é a primeira chamada que eu tenho aqui? Ah, ela tá chamando ela mesma, né? Pode ter. Ela é a primeira chamada que já é uma recursão. Sim. Então, ela nunca vai chegar aqui no match. Eu vou chamar de expressão, que chama expressão, que chama expressão, nunca vai chegar aqui no match. Então, essa implementação aqui não vai funcionar, por causa da recursividade. Né? Então, para poder usar esse tipo de estratégia, né, eu não posso ter recursividade à esquerda. Né? Então, existe, né, teoria por trás disso, mas o que estou dizendo aqui? Eu tenho uma produção, né? Essa aqui é a cabeça da produção. O primeiro elemento aqui não pode ser essa produção na cabeça, porque senão eu estou tendo uma recursividade à esquerda. À direita eu posso ter, né? Porque posso ter, eu vou estar analisando algum outro caractere para decidir alguma coisa, né? Mas eu não posso, já de cara, já chamar a função. Então, isso aqui não dá certo para mim também. Então, o que eu teria que fazer? Né? Eu tenho que remover, para poder usar um analisador sintático preditivo, eu preciso remover a recursividade à esquerda. Tem que remover a recursividade à esquerda. Né? Aí eu copiei aqui só para ficar mais fácil aqui do meu lado, tem uns símbolozinhos. Né? Então, um analisador sintático preditivo ele pode ficar em um laço infinito, né? Ao tratar produções recursivas à esquerda. Né? E aí eu tenho que reescrever aquela produção problemática. Né? E não é difícil. Assim, nesse caso aqui, existe um método automático aqui, né? Para a gente poder fazer isso. Né? Então, aqui é um exemplo de uma recursividade à esquerda. Olha, tem um A, um Azão aqui, que leva um Azão e um alfa. Ou um beta. Né? Então, né, para esse caso aqui, como que eu removo
a recursividade. É a seguinte estratégia aqui. Dá para fazer automático mesmo, assim, no eixo automático. Então, olha aqui, o azão leva a um beta R. Observe que não estou chamando aqui o A, né? Eu tenho um beta no R aqui. E aí, o R, né? Eu vou levar um alfa, um R. Né? Aqui eu tenho uma recursividade à direita. Ou um R, né? E aí esse beta, né, seria, por exemplo, o dígito, né? Então a gente pode considerar aqui. Essa que eu notei para a gente não perder tempo. Então, olha, o A é a expressão. Né? O alfa seria, posso substituir por mais dígito. O beta seria aquela parte aqui, né, que estava sozinha, né, que era só o dígito. Né? E o R, vamos chamar ele de au pair, a gente vai usar ele lá na frente. É um símbolo auxiliar que foi criado aqui, né? Um símbolo não terminal auxiliar que foi criado aqui. E o R, ele pode ser, levar em alfa e R, ou seja, mais dígito e R, eu tenho uma recursividade, eu posso ter variações disso, ou posso levar a vazio. Então, com isso, né? Deixa eu botar espaço aqui. Com isso, eu vou reescrever a minha gramática da seguinte maneira. Então, eu vou escrever da seguinte maneira. Então, aqui é esse mapeamento, quer ver, pessoal? Eu consigo diminuir isso também para poder caber. Olha, eu tinha esse caso aqui, ó, recursão à esquerda. O azão, né, levando azão e alfa, né? E agora, o que eu tenho aqui, ó? O azão seria equivalente ao expression, né? Beta e R. O beta seria o dígito, né? Tá sozinho. Estava sozinho lá, né? Esse beta aqui. Aí eu venho aqui para o R. O R, né? Criei outro símbolo não terminal aqui, né? Estou chamando aqui de au pair. O nível chamou de outra coisa, operação. Esse au pair, ele tem o quem? O alfa e o R, né? O alfa é o mais dígito. Então, mais dígito e au pair. Seria esse R aqui. E aí eu posso criar outras variações, né? Menos dígito e au pair. E eu caso também com o vazio. E dígitos pode ser de 0 até 9. Então, é esse mapeamento aqui que está sendo realizado aqui. Né? Está sendo realizado. Aqui a gente pode ver, por exemplo, ó, se eu tenho lá 3 mais 4 menos 5. Ah, eu tenho aqui uma expressão. Uma expressão pode ser um dígito e um au pair. Né? O au pair pode ser vazio, né? Então, por exemplo, o 3 é uma expressão por quê? Eu tenho um dígito e au pair. E nesse caso, o au pair é vazio, né? Mas nesse caso aqui, eu tenho um dígito, que é o 3, né? E operação, né? Operação. Vamos completo aqui, né? Dígito, e o dígito eu tenho 3. E operação. A operação aqui, nesse caso, eu tenho quem? O mais dígito, né? Então, eu tenho aqui o mais dígito. E o dígito aqui é o que eu tenho quem? Não, mais dígito, né? E o au pair, né? E au pair. O mais aqui é quem? O dígito é o 4. E o au pair é quem? O au pair aqui vai ser menos, né? Menos dígito e au pair. O dígito é quem? O dígito vai ser o 5, né? E o au pair vai ser quem? O au pair vai ser o vazio aqui. Né? Aí esse au pair aqui vai ser vazio, acabou o problema. Então,
eu consegui, né, representar essa gramática. Observe, pessoal, que intuitivamente, né, essa gramática aqui é a gramática que a gente chega nela mais tranquilo, né? A gente consegue escrever uma gramática dessa mais tranquilo. Essa gramática aqui, né, só que a gente pode ter uma outra implementação dessa gramática usando a notação BNF, né? Mas a gente chega lá depois. Mas essa gramática aqui foi resultado desse mapeamento aqui para remover a recursão à esquerda. Então, para usar um algoritmo, um analisador sintático, preditivo, recursivo, a gente tem que remover não apenas a ambiguidade, mas tem que remover também a recursividade à esquerda. Existem estratégias que não precisam de remover essa recursividade à esquerda, porque ela não usa essa técnica, né, de chamada de funções. Né? Só que aqui tem, né? Beleza? Então, essa aqui é a gramática. Então, lá no projeto, né, a gente já pega uma gramática pronta. Aqui eu quis só mostrar para vocês, né, que existe um trabalho grande aí para chegar naquela gramática lá. Uma outra coisa que é importante para esse tipo de analisador, né, manual que a gente escreve, é os elementos, né, que a gente chama de conjunto force, né, os elementos para decidir qual produção escolher, tem que ser disjunto. Por isso que vocês vão ver que na linguagem Jack tem um monte de palavras lá, né? Então, por exemplo, em C, por exemplo, se você vê um A lá, o que esse A significa? Por exemplo, isso aqui é um identificador. Então, se eu olhar aqui para frente, pode ser que isso aqui seja um comando de atribuição. Mas se eu tiver aqui um parênteses, pode ser que seja uma função. Um procedimento. A gente vai ver que, por exemplo, a atribuição lá em Jack, a gente vai ver lá na frente, obrigatoriamente começa com let. A gente vai ver que chamada de procedimentos obrigatoriamente começa com do. Então, esses símbolos aqui, terminais, eles nos indicam exatamente qual produção seguir. Então, por isso que ele facilita, né? Então, ele adicionou essas coisas para poder facilitar a vida do programador. Vamos agora programar? Né? Tudo bem, pessoal? Entenderam que tivemos trabalhinho só para chegar na gramática, né? Eu sou, sinceramente, Diga. melhor olhar. Acho que é melhor olhar a implementação, não entendi muito bem, não. Vamos ver. Mas aqui, assim, depois a gente vai ver melhor sobre análise sintática, né? Mas aqui é a parte de gramática, né? Que é aquela disciplina de linguagens formais, que a gente leva a disciplina todinha ali, né? Mas o importante aqui destacar é que, igual quando a gente está projetando um sistema, né? A gente pode chegar, pegar uma especificação e implementar. Né? Quando a gente pega aquela linguagem Jack, a gente parte, olha, alguém já criou uma gramática para a gente e vamos implementar ela. Então, essa disciplina de construção de compiladores, né? Vou até mudar o nome dela depois, ela tem esse objetivo, né? A gente aprender técnica de construção de compiladores. Mas, né, lá na linguagem formal, a gente vê algumas coisas dessa de gramática, né? E a gramática, para a gente usar determinadas técnicas, né? Por exemplo, essa técnica que a gente usa, que é o analisador sintático preditivo recursivo, que é usado, por exemplo, no Go, é usado no compilador do C++, não sei se vocês ainda utilizam, mas era o que era utilizado, no Node, né? Então, muitos compiladores, no Lua, muitos compiladores são feitos manualmente usando essa técnica. Ele requer que a gramática tenha algumas propriedades. Né? Por isso que essa gramática que ele lida, ela é menos poderosa do que a gramática que a gente pode usar em outras técnicas. Mas vamos tentar traduzir isso aqui. O objetivo hoje, né, falta ainda tempo, acho que dá para a gente traduzir isso aqui para um analisador sintático aqui. Então, a gente estava no parser, né? Cadê aqui, né? Então, a gente tem aqui o nosso parser. Né? E aí, o que a gente precisa no parser? A gente vai precisar aqui, vou trabalhar com um array de bytes.
Eu vou pegar string e vou transformar num array de bytes, porque eu posso percorrer caractere a caractere. Eu quero saber, né, o caractere corrente. Então, eu vou ter um int aqui que vai indicar, né? Então, eu vou pegar o meu código lá, vai transformar num arrayzão, né, de caracteres, né? Por exemplo, vai ter aqui o 5, o mais, o 6, o menos, o 8, vai dar tudo dentro desse array de caracteres. Eu vou precisar de um construtor, né? Então, private, passa. Aqui tem, nem sei se tem. Aqui deve ter também, né? Para ajudar a gente a escrever código. No Eclipse. Mas a this, isso aqui é só para inicializar o input, né? This input é igual a input. Eu vou criar uma função, né, que vai auxiliar, né? Essa função, o que ela vai fazer? Como minha sequência de bytes só vai ter os caracteres ali, né? Não vai ter o caractere de final de linha. Eu vou fazer o seguinte. É uma função que vai pegar o caractere, né? Vai pegar um caractere para mim lá do array. Então, nos compiladores, eles gostam de chamar essa função de pick, né? Que dá essa espiada. Vai dar uma olhada. Então, o que eu faço? Se corrente, vai ter a posição corrente lá no array, for menor que input length, então no Java a gente tem, né, como saber o tamanho de um array, eu vou simplesmente retornar. E aí eu vou transformar para char aqui, porque está em byte, né? O input corrente. Se não, né? Posso botar um else aqui para ficar. Retorno 0. Isso não seria melhor um array de string? Um array de string? Aqui poderia ser uma string zona, né? Percorrer string. Mas percorrer um array é mais eficiente. Porque string é um objeto, né? E aí, se eu usar aqueles métodos at, né, para pegar algum elemento, né? Porque nesse caso aqui, não é um array de strings, né, porque a gente está trabalhando sem análise do léxico também, né? Então, a gente está assumindo que, como cada token fosse apenas um caractere. Hoje eu estou sem câmera aqui, às vezes eu fico fazendo coisas com a mão aqui, achando que vocês estão olhando, né? Usando a mão para se expressar. Então, é como se cada token fosse apenas um caractere, né? Então, por isso que eu estou guardando. Aqui, pessoal, esse parser está fazendo um papel meio de um analisador léxico também, né? No sentido de manipular o caractere. O analisador, o parser, ele não vai ver caractere depois, ele vai ver apenas tokens. Por enquanto é apenas caractere. Oi? Entendi. É. E aí, para os símbolos terminais, a gente precisa daquela função de match. Que é uma função que vai confirmar se o caractere que eu estou vendo, que eu quero, é o que está lá, é o que está lá na fita, né? Para a gente olhar. Então, se esse caractere é igual ao pick, está lá, beleza. Eu posso andar na minha fita, né? Eu posso passar para frente. Se não, né? Se não é o que eu estou esperando, eu posso lançar aqui um erro, né? Erro. Erro. Aqui. Eu tinha um match? Eu tinha match aqui que não estava fazendo nada, né? Esqueci que eu já tinha feito match. Então, beleza. Então, tem o match e tem o pick, né? Que é mais auxiliares aí. Agora, além do match e do pick, agora é que eu vou escrever os que eu preciso, né? Só que agora, quais símbolos que eu tenho lá? Eu tenho o dígito, o opère e o expression, né? Então, os símbolos não terminais que eu tenho o expression, vou botar o expression mais aqui em cima, só para ficar um pouco na ordem.
Eu vou ter o void opera. Eu tenho um dígito, né? Então, vamos olhar lá. O expression, eu chamo o dígito e o opera. Então, na sequência, né? O dígito e o opera. Tudo bem, pessoal? Exatamente o que está lá. Ó. Expression, dígito e opera. Expression, dígito e opera. Ok? Entenderam? Faz sentido, né? Beleza. E agora eu preciso implementar o opera, né? O opera que tem opções aqui, né? Tem casos diferentes aqui, né? Então, eu tenho um caso que começa com mais, eu tenho um caso que começa com menos, eu tenho um caso do vazio. Né? Esses são os casos válidos, né? Que pode ser válido. Então, eu vou fazer testes aqui. Eu não sei se eu... Vamos botar assim. If pick for igual ao caractere mais, if pick for igual... Vou expandir aqui. Eu vou copiar esse cara aqui. Que é o pé, vai lá. Vontade. Se pick for igual ao símbolo de mais, mesmo aqui, for igual ao mais, então o que eu tenho aqui? Eu vou ter um match com mais, né? Mas aí é esperado que esse match funcione, né? Porque eu tinha mais ali. Mas o match, lembra que o match ele movimenta, né? Se estivesse andando o cursor, né? Depois do match de mais, o que eu tenho que chamar aqui, pessoal? Qual função que eu tenho que chamar agora? Qual função que eu chamo? Dígito? Não, né? Isso. Dígito. Dígito. Chamo dígito. E depois do dígito eu chamo o quê? Opera. Operar. Isso. E aí eu posso fazer agora um else if, né? Um else if. Só que aí com menos, né? Match menos. E o mais, eu tenho essa sequência. Então, esse símbolo aí é o símbolo que está me conduzindo aí, né? Sabe, ó, se viu mais, o que eu espero? Se viu menos, o que eu espero, né? Pode ser o caso também, né? Não vi nada, né? Lembra, pessoal, que por enquanto, o nosso Nasadolex nem trata espaço em branco nem nada. Aqui eu estou dizendo o seguinte: se o meu programa acabar ali, por exemplo, se viu o zero, significa que acabou o programa. Aí beleza também, não preciso fazer nada. Tô de boa. Só vou deixar bem explícito aqui, só para a gente ver aqui o caso válido, né? Que é esse caso do vazio aqui. Só que pode vir uma coisa diferente. Pode aparecer uma vírgula, um parênteses, um espaço. Se um espaço aqui vai dar ruim. Né? Então, se qualquer coisa diferente disso, né, é um erro sintático. Enquanto a gente não vai tratar as sessões, criar muita coisa de sessão, vou só parar o programa aqui. Ele não está imprimindo nada, ele não está fazendo nada por enquanto. Ele está só casando, para ver se é válido ou não. Professor, Esse é o dígito. Oi? Nesse caso aí, o dígito está se auto-invocando também. É o mesmo problema que a gente estava. Certo, tá ruim de escutar. Diga. Tá, então. O Douglas me perguntou, não é dentro de Opera? O que é dentro? Ah, é. Eu escrevi aqui dígito, né? Aqui tá errado aqui, né, pessoal? Eu
Aqui, não. Eu copiei aquela hora, eu não vi que eu estava aqui no dígito, né? Eu não tô, eu estava escrevendo ao pé e... Era isso, né, João? Meu erro aqui, né? Beleza, então vamos lá para o dígito. E o dígito, né? O dígito é que caso? O dígito são aqueles caracteres, né? E aí eu poderia fazer aqui um if, se caractere é igual a 0, se caractere é igual a 1, se caractere é igual a 2, se caractere é igual a 3, né? Só que eu não preciso, né? Eu posso usar uma função, né? Caractere ponto is digit. Acho que tem essa função. Is digit. O caractere is digit, eu vou receber aqui o caractere, né? O pic, né? Passar o pic aqui. Pic. Tem muito aqui sobrando. Match. Pic. Else. Um erro sintático. Então, no caso aqui do digit, seria equivalente a fazer um else, um monte de if else ali, né? Se é igual a 0, ou igual a 1, ou igual a 2, ou igual a 3, entenderam? Eu não preciso implementar desse jeito, né? Posso a função aqui, que já mostra tudo isso. Então, eu acho que é isso. Beleza, pessoal? Então, mas eu não estou imprimindo nada, né? Mas eu posso verificar se ele vai passar, no caso aqui. Então, eu vou começar aqui com a string put. Sem, eu não posso colocar espaço. 5 mais 6 menos 8. Passa. P é igual a... falta chamar, né? Put.get. Falta criar uma função aqui de parser, né? E aí, por exemplo, o parser, a gente tem que ter uma função, a palavra, o símbolo inicial, né? Então, o símbolo inicial para a gente aqui é chamar o expression, que é o nosso símbolo inicial, né? Então, new parser. Faz. Aí tem que botar aqui o char7, como é que era? Input. Acho que para transformar ao contrário que eu preciso. O que está reclamando aqui? Acho que eu não botei lá public, né? Cadê o parser? Botei private aqui, pessoal. E aí eu vou executar o p.parser. Então aqui, né, ele vai simplesmente, se tiver ok, né, ele não vai fazer nada. Isso é um bom sinal. Né? Vamos colocar alguma coisa errada aqui, por exemplo, 56 não é uma expressão válida. Então, ele já deu aqui, ó, sintaxe erro. Isso aqui não é uma expressão válida. Eu não posso também começar uma expressão com um operador. Né? Também é inválido. Mas vamos botar ele para imprimir, né? A gente quer fazer esse tradutor pós-fixo. Vamos botar ele para imprimir. Então, aqui no meu código, onde que eu vou imprimir, né?
eu preciso imprimir, né, os símbolos, né, os operadores, né? Então, os operadores, eu vou... como é que faço? Então, primeiro eu vou, na notação pós-fixa, eu vou fazer 8... na pós-fixa, né? No exemplo, acho que eu falei, mostrei para vocês a pré-fixa, não foi? Nem lembro. É pós-fixa, né? Então, é 8, 5, mais, né? Então, eu quero fazer uma coisa nesse sentido aqui. Então, eu vou ter que imprimir o dígito, né? Depois fazer system out.print ln e o mais, né? Eu imprimo o mais, eu vou imprimir o dígito, antes de chamar o operador, eu imprimo o menos, né? E lá no... aqui, eu imprimo o caractere. Agora vamos ver aqui. Só que está com erro, né? Botar um que não está com erro. Ó, 5, 6 mais 8 menos, né? Então está na anotação pós-fixa, né? 5, 6 mais 8 menos. Beleza, pessoal? A gente vai ver lá no nosso... lá na frente, né? Quando a gente for fazer o nosso tradutor, nosso compilador, né? Para a linguagem VM, a gente também vai usar uma anotação pós-fixa, né? Que é a ideia de você ter ali uma máquina de pilha. Então, para a gente já escrever um código parecido com o de lá, na hora de a gente imprimir aqui, a gente vai imprimir mandando empilhar. Então, push mais pick. Aqui, ao invés de usar os símbolos mais e menos, eu vou usar igual lá. Lá é add e aqui é o sub. Isso aí. Então, agora, já estou fazendo lá push 5, push 6, add, push 8 e o sub. Estou subtraindo agora. Conseguiram visualizar, pessoal? O que seria aqui um analisador sintático? Preditivo, recursivo? Depois que fez a gramática, o mapeamento é sempre esse, né? Quando você tem coisa em sequência, né, por exemplo, lá no... aqui, né, por exemplo, dígito operador, né? Então, é só chamar em sequência, dígito operador. Quando eu tenho mais de uma opção, né, aí eu vou ter que colocar um if. E aí é importante, por exemplo, ter esses símbolos aqui para a gente poder decidir, né, para qual sequência que eu vou caminhar. Beleza? Então, aqui, eu acho que dá para a gente fazer mais uma coisinha ainda. Então, vou... pasta. Vamos fazer um pastazinho aqui. Aqui ele tem que logar, né? Se eu fizer SSH, depois eu sincronizo. Beleza. Né? Mas o que está faltando aqui, né? Por exemplo, se eu tentar avaliar essa expressão aqui, 58 mais 6 menos 8. Vai funcionar? Vai dar ruim, né? Vai dar ruim, não vai funcionar, vai dar sintático, porque eu estou esperando dígito mais, né, alguma outra coisa aqui, né? Então, por exemplo, ele fez o 5, né? Ela push 5, só que depois ele esperava um dígito, um operador aqui, né? Encontrou um número. Então, não funcionou. Então, aqui nesse ponto, por exemplo, eu já começo a perceber que eu preciso de um analisador léxico. Porque eu tenho que tratar, né, essa 58
não como dois tokens, né? Não como dois elementos. Não como dois, né? Mas eu tenho que tratar o 58 como um elemento só. E aí eu preciso de uma análise do léxico, né, que a gente vai discutir melhor na quarta-feira, mas eu queria adiantar algumas coisinhas aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que mudar a minha gramática, né? Tem que mudar um pouquinho a minha gramática aqui. Incluir números, né? Então, eu posso mudar só o seguinte. Ao invés dele ser dígito mais dígito operador, né, eu podia dizer, isso aqui é um number, aqui é number, aqui é number. E aí, na descrição de number, né, eu posso usar aqui expressões regulares, né, se eu quiser. Posso falar, olha, o que é um número? O número é 0 ou mais, né, dígitos, né, de 0 até 9. Então, essa forma de apresentar expressões regulares, vocês, é meio comum em muitas linguagens. Ao invés de a gente colocar, porque esse aqui significa o seguinte, eu tenho lá 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Isso é muito chato, né? Ao invés de escrever isso aqui, né, e falar que eu tenho que ter 0 ou mais ocorrências disso, né? Então, por exemplo, se eu tenho 0, é um número. Se eu tenho 0, 0, né? Por essa descrição, é um número, né? Se eu tenho 0 e 1, é um número. Se eu tenho 1 e 0, é um número. Então, essa minha expressão regular está dizendo isso. Só que agora, né, eu teria que escrever um analisado léxico aqui, né? Vai dar um pouco de trabalho, mas são 9,37, eu acho que dá para a gente implementar aqui. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Então, o analisador léxico. Então, vamos adicionar aqui um léxico. Então, o analisador léxico, eles normalmente chamam de scanner, né? Nome comum aqui para dar uma classe. Aquelas coisas que eu estava pegando no parser aqui, né? O parser meu que estava recebendo os bytes, né? Agora, quem vai receber os bytes, os caracteres, é o meu scanner. Mais o parser. Né? E aí eu posso ter um corrente, né? Para onde está apontando. Mas, assim, vocês vão ver lá na frente, eu posso ter também um outro atributo aqui, que vai indicar o início do token. Né? O que eu quero manter, por exemplo, se eu estou percorrendo lá, descobrindo o número 1, 2, 3, eu quero ter um token, alguém apontando para o início dele, né? E para o corrente. Aí eu estou aqui. Aí uma hora que eu encontrar aqui uma letra para cá, aí eu sei que essa letra não pertence mais, mas eu tenho que saber onde que ela começou. Então, eu vou precisar de um outro número aí para poder marcar isso. Aqui, pessoal, eu não vou usar expressões regulares. A gente vai ver lá na frente, a gente vai falar sobre a análise do léxico, a gente poderia usar expressões regulares, mas tem algumas desvantagens aí. Então, o corrente, eu vou inicializar com 0, e o start também com 0, né? Porque no início todo mundo está apontando para a mesma área, para o início lá do array, né? Aqui eu vou precisar daquelas funções lá, o pick e o match, né? Eu vou trazer o pick e o match de lá do parser. O pick e o match do parser vai ser igualzinho. Vou trazer para cá. Pick e match. Eu vou ter... Se eu preciso além do match, porque o match é quando eu vou casar, né? Mas além do match, eu vou precisar de uma outra, né, que vai somente avançar. Se avançar o token, por exemplo, enquanto eu estiver encontrando o número,
dígito, eu vou avançar. Então, eu vou precisar aqui alguma coisa assim, e eu só vou avançar enquanto eu não chegar no final do arquivo, né? Então, quando o token for zero, fortemente zero, eu vou aumentando o meu corrente mais aqui. Então, incrementar o current é o avanço, né? Estou avançando. Então, agora, né, eu preciso escrever, por exemplo, a função que vai pegando os tokens. Então, por enquanto, eu vou retornar uma string. Aí, na quarta-feira, a gente evolui esse next, evolui esse analisador léxico. Só vamos acompanhar aqui essa parte aqui, já que vocês têm implementado para o próximo encontro, né? Então, o start é o corrente, né? Vou fixar ele aqui. O corrente eu posso mover ele, né? O start eu vou manter. Eu vou pegar o pick aqui para a gente ficar mais fácil na hora de testar. Pick. Então, vamos ver aqui a questão aqui, né? Agora eu estou no analisador léxico, né? Então, o meu analisador léxico, pessoal, eu tenho que ver quais são os símbolos terminais que ele reconhece. Quais seriam os símbolos terminais que ele reconhece? Vamos rapidinho, pessoal. Está acabando aqui, tem 20 minutos, a gente consegue. Foca aí. Quais símbolos terminais que ele reconhece aqui, pessoal? Os dígitos, operadores. Isso. Eu tenho os operadores, mais, menos, né? São os operadores. O dígito agora não é mais um token, né? Qual que seria o token para a gente? O símbolo terminal. Não é o dígito sozinho, né? É o número, né? Então, tem números, né? Por exemplo, o 124, né? Então, tem números aqui. Esses números pode ser o 1, né? É um número, mas pode ser o 12, pode ser 678. Números inteiros, né? Seriam números inteiros. Então, esses são os valores que eu posso ter aqui, né? Então, eu vou começar verificando o seguinte. Se o caractere que eu estou olhando, né, é um dígito, se ele for um dígito, o que eu faço? Vou retornar aqui para essa função ficar feliz. Aqui, pessoal, é um algoritmo que esses compiladores normalmente usam mesmo. Então, vocês lembram que, por exemplo, identificadores não pode começar com número, né? Vocês lembram dessa regra, pessoal? Não posso começar um identificador com dígito. Nome de variáveis. Vocês lembram? Sim. Por quê? Porque o que começa com números, com dígitos, são números, né? Então, se ele começou com número, eu sei que esse cara tem que ser um número. Eu vou fazer uma função chamada number, né? Essa função chamada number, o que ela vai fazer? Enquanto character is digit is digit. Não esse cara, mas o pick, né? Pick. Enquanto caractere for dígito, o que eu faço? Advance. Page string number. Tem que retornar ainda, né? Então, estão lembrando aqui, pessoal, do array, por exemplo. Imagina que eu tenho um array, a minha string lá virou um array. Eu tenho lá 5, 6, 8 mais 3. Então, eu tenho aqui 5, o 6, o 8,
o mais e o 3. O meu start começou aqui, né? O meu start começou aqui. Então, o que ele está fazendo? Enquanto o caractere for dígito, né, eu vou avançando, né? O start estava aqui, o current, né? Current estava aqui também, no 0. E aí, eu estou incrementando esse cara, né? Aqui. Aqui. Então, estou incrementando esse cara. Então, ele foi para 6, foi para 8. Aí, enquanto foi... Na hora que ele chegar aqui no mais, né? Quando ele chegar aqui no mais, o que acontece? Né? Aí ele para, né? Aí o while vai parar. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Então, enquanto for o caractere, quando for dígito, ele está formando o número dele ali. Saiu do número, né? Achei outra coisa que não é número, acabou o número. Então, por isso que nome de variável não pode começar com número. Posso ter números depois, mas eu não posso começar, porque senão o analisador aqui teria dificuldade, né, de identificar, né, se aquele ali era um número ou um nome de variável. Né? Então, eu preciso agora, né, montar a minha string. Né? Então, a minha string, né, é quem? É new string. Né? Tem um vetor lá, né? Um array de input. Né? Então, esse array está com todo mundo, mas eu quero começar em quem? Em start. E vai até onde? Né? Por exemplo, aqui seria 0, 1, 2, 3. Peguei 3 caracteres, né? Então, ele vai até onde? Eu vou pegar aqui o tamanho, o current, né? Current é 3, menos o start, que é 0. Então, 3 menos 0. E aí, acho que como no Python, né, ele não inclui, né, a posição 3, né? Então, eu posso pegar, acho que corrente menos start. Aqui eu tenho que dizer qual que é a codificação, né? Que é standard charsetes.utf8. Aí eu retorno essa. Retorno SS. E aí era bom fazer um código, né? Para poder testar. Vamos só testar aqui o 58 aqui. Vamos ver se ele pega 589. Então aqui agora é o léxico, né? O scanner. Scanner new. New scanner. E agora eu vou fazer um alt p.next token. Vamos ver se ele vai imprimir aqui o 589. Ele imprimiu o 589, né? Só que se eu tiver aqui aí ele não está pegando os outros caracteres, né? Ele está retornando espaço vazio. Beleza, então a gente tem que voltar lá no scanner. O que falta aqui no scanner? Eu estou pegando o caso do dígito, né? O que falta Estão acordados ainda, pessoal? Alô? Sim, sim. Então, o que eu tenho que reconhecer? Eu tenho que reconhecer o mais, né? O menos, que é outros que eu reconheço, né? Então, aqui, né, eu posso fazer um switch ch um case. Se eu encontrar o mais, eu avanço, né,
poder fazer o return, então acho que avanço primeiro. O retorno como string, né? Eu quero retornar como string, não mais aqui. Eu podia fazer um case em cima dos dois e transformar o valor em string, né? Mas acho que a gente vê bem explícito aqui, né? Case menos advance return menos. Vamos terminar só essa parte. Na quarta-feira, a gente inclui esse analisador léxico e a gente muda ele, né, para poder tratar tokens mesmo, né, para a gente poder... Acho que talvez para incluir já no analisador sintático, é melhor a gente já transformar ele tornar tokens, né, categorizados. Né. E aí, se não for nenhum desses casos, eu não faço nada. Assim, vai dar um erro aqui, né? Mas não vou fazer nada. Breaking. Retorno vazio, né? Agora run. 589 mais, né? Agora 96. O próximo token já é o 96. Esse meu... vamos deixar assim, depois a gente faz o completo, para a gente poder fazer um while ali, direitinho. Então, observe, pessoal, o que tem de diferente agora, né? Que quando eu encontro um dígito, né, eu não simplesmente retorno o dígito. Eu vou montar, né, o meu número. E isso é equivalente a isso aqui, olha. O número, o que é? Eu tenho que ter pelo menos um. Esse mais, na expressão regular, está dizendo que tem que ter pelo menos um. Né? E aí eu posso ter mais, pode ter 0 ou mais repetições depois, né? Então, nada me impede, por exemplo, de ter só o 5, né? Se é só o 5, ele vai entrar naquele number, e aí ele vai pegar o primeiro e não vai pegar mais ninguém. Então, resolve. Então, aquela representação lá em expressões regulares, dizendo 0 ou mais, se reflete nisso aqui. Né? Por exemplo, lá na frente, se eu quiser tratar identificadores. Identificadores, obrigatoriamente, tem que começar com letras. Aí, se eu vejo alguma coisa que está começando com letra, eu já posso dizer, olha, isso aqui é um identificador. Existe algum caso que não seria um identificador? Começa com letra e não seria um identificador? Existe outro tipo de token, por exemplo, como programadores? Por exemplo, essas palavras aqui, switch. Isso aqui é um identificador? Oi? Uma palavra reservada da linguagem. Reservada. E por que é reservada? Eles chamam de keywords, né? Palavras-chave, palavras reservadas, né? Tem diferença? Ah, Não sei exatamente. Uma palavra reservada seria o que a linguagem usa para. tem algum significado dentro da linguagem ali, né? Tem um significado na linguagem. E aí, por exemplo, só que existe, por exemplo, o if, beleza, o if é uma palavra que tem um significado, é um keyword. Só que tem linguagens que podia chegar e falar, o if, ele é uma keyword, só que ele não é uma palavra reservada. Ele é apenas uma keyword. O que isso significaria? Eu poderia criar uma variável chamada if. Eu acho que class, por exemplo, em Java, não é palavra reservada. Class é uma palavra-chave, mas não é uma palavra reservada. Eu posso criar um class, por exemplo. Até tem, né? Acho que tem a class. Um class, por exemplo. E aí, por exemplo,
para o programador de um compilador, né, isso seria difícil, né? Então, se ele encontra lá um if, por exemplo, ele vai ter que ler mais coisas para poder decidir se aquele if é o if comando ou se aquele if é o nome de uma variável comum. Então, em geral, a estratégia mais simples é todas as palavras-chave são reservadas. Você não pode criar nome de variáveis com essas palavras-chave. Então, por isso que elas são reservadas. Elas foram reservadas para o compilador. O compilador usa elas como significado, não usa ela como identificador de mais nada. Ela só tem o significado lá. Então, isso facilita bastante, porque lá na frente a gente vai ver que, para a gente poder classificar um identificador como uma palavra reservada ou não, é o seguinte. Eu achei um identificador. Ele está na lista de palavras reservadas? Tá. Então, ele é uma palavra reservada. E aí, sintaticamente, a gente vai ver lá na frente que vai dar erro, né? Porque, às vezes, ali, se eu tenho algo do tipo int if, né? Aí ele vai ver, olha, eu tenho aqui, beleza, eu tenho aqui um tipo. Depois do tipo, eu espero um identificador. Só que ele encontrou um if, que é uma palavra reservada, não é identificador. Então, vai dar erro sintático. Vamos ver aqui no Java se isso funciona? Não vamos fazer nada mesmo, né? Vamos testar aqui para não. É no app aqui. Int if.